Tudo bem, pessoal? Dando sequência, então, ao nosso estudo sobre a atenuação causada por obstáculos, vamos considerar o caso em que as antenas estão instaladas em diferentes alturas a partir do solo. Então, a antena transmissora a uma altura HT e a antena receptora a uma altura HR, em relação ao solo. E aqui eu tenho um obstáculo. Nesse caso, a linha reta que liga a transmissora ao receptor, a linha divisada direta, ela está inclinada, supondo aqui um solo plano, ela está inclinada. Então, D1, distâncias medidas no solo, D1', distâncias medidas aqui no ar, aqui, ó. Da mesma forma, D2, distância medida no solo, D2', medida aqui nessa altura. E tem um Hzinho, tá? Esse Hzinho aqui é perfeitamente vertical, perpendicular ao solo, e esse H' aqui é perpendicular à linha divisada direta. Certo? Na verdade, essa figura está completamente fora de escala. Na prática, o que a gente tem é que as distâncias horizontais D1 e D2 são muito maiores do que as alturas. Tá? A altura de obstáculo, a altura de torre. Então, o que se tem é que, na prática, D1 e D1' são aproximadamente iguais. D2 e D2' são aproximadamente iguais. H e H' são aproximadamente iguais. Tá? Só para vocês terem uma ideia, se a distância entre transmissor e receptor fosse 2 km, não é tão longo assim, e a diferença de altura das torres fosse de 20 metros, tá? A inclinação da linha divisada direta é de apenas 0,57 graus. Então, a linha divisada ela é praticamente paralela ao solo. Se eu for usar trigonometria para calcular D1' em função de D1 com esse ângulo, eles vão ser iguais, tá? Cosseno de 0,57 graus é 0,99999 alguma coisa. Então não tem diferença nenhuma prática. Então essa figura fora de escala, ela parece que complica, mas na verdade não complica não. Tá? É bastante usual, então, ou é o que se faz, utilizar as distâncias medidas ao longo do solo. Ao longo do solo. E isso permite aproximações excelentes, certo? Nesse tipo de problema, tá, é bastante comum subtrair a menor altura de todas as outras de maneira a simplificar a análise, a geometria do problema. Tá? Então aqui, se eu tenho a minha antena transmissora mais alta, a antena receptora mais baixa e o obstáculo aqui com uma certa altura, tá, eu escolho a menor das alturas e subtraio essa menor altura de todas as outras. Então vamos ilustrar isso com um exercício. Tá? Então, um enlace opera a 900 MHz, então telefonia móvel, e tem geometria conforme a figura abaixo. Tá? Então aqui está a geometria. Eu tenho um transmissor a uma altura de 50 metros, o receptor a uma altura de 25 metros, e um obstáculo gume de faca com 100 metros de altura, colocado a 2 km do receptor e a 10 km do transmissor, ou vice-versa. Tá? Então, o que pede? Pede para calcular a perda por difração causada por esse obstáculo. Tá? Claramente, ele obstrui a linha divisada direta, então a atenuação certamente é maior do que 6 dB. 6 dB, se ele estivesse tangenciando, como ele está para cima, é mais do que 6 dB. Tá? E pergunta também qual deveria ser a altura do obstáculo que produziria uma perda por difração de 6 dB. Então, o obstáculo que tangenciaria a linha divisada. Tá? Esse exercício aqui, eu peguei do livro do Theodore Rappaport, um livro de comunicações móveis e enlaces, tá? Então, eu peguei de lá, certo? E eu resolvi de uma maneira diferente. Se alguém já viu esse livro, pegar esse livro, eu resolvi de uma maneira só usando distâncias. Ele resolveu esse exercício usando ângulos, tá? As equações são iguais, são similares, os resultados são iguais. Então, aqui o comprimento de onda em 900 MHz é de 1/3 de metro aqui, né? 33,3 centímetros. Então, eu vou fazer, como as antenas estão a alturas diferentes, eu vou subtrair a menor das alturas. Então, aqui tem 50 metros, 100 metros, 25 metros, subtrair 25 metros. Então, coloquei a nova linha de base aqui, a minha nova linha de referência, em cima do receptor. Então, o transmissor está a 25 metros acima do receptor e o meu obstáculo, que tinha 100 metros, está a 75 metros acima da linha aqui do receptor. Tá? Então, a geometria aqui fica simplificada. O meu objetivo é calcular a perda por difração. Então, eu tenho que calcular o Hzinho. Quanto que o obstáculo ultrapassa a linha divisada direta. Tá? Para isso, eu preciso saber quanto vale essa altura x aqui.
certo? Então, é um problema de trigonometria básica. Tá? Eu posso fazer por semelhança de triângulos, tá? Ou posso fazer, se alguém preferir, por quanto vale a tangente desse ângulo que eu marquei aqui. Ó? A tangente desse ângulo, se eu pegar o triângulo retângulo grande, vale cateto oposto 25, dividido pelo cateto adjacente 12, certo? Ou pegar o triângulo pequeno, x dividido por 2. Então, isso aqui é a tangente do ângulo, ou semelhança de triângulos. Tá? 25 está para 12, assim como x está para 2. Ou 25 está para x, assim como 12 está para 2. Como vocês quiserem aqui, tá? Então, é um problema de geometria bem simples. E eu tenho que o x aqui vale 4,17 metros. Como essa distância desde daqui até lá em cima é 75, é bastante simples calcular, então, quanto que o obstáculo ultrapassa a linha divisada direta. Portanto, h, que é o que eu quero, é a altura total 75 menos x, e tenho h de 70,83 metros. É um obstáculo bastante elevado, bem alto acima da linha divisada, então certamente ele vai causar bastante atenuação. Então, a partir desse valor de h, eu vou calcular o parâmetro de difração de Fresnel-Kirchhoff. E aqui está, em função de h, certo? Foi aqui que eu disse que o Rappaport ele utilizou ângulo, usou aqui a equação com ângulo alfa. Está no mesmo, tá? Então, utilizando o hzinho aqui, fazendo todos os cálculos, então 2 vezes a distância total, 12.000 metros, lambda, que é 1/3, d1, que é 10.000 metros, d2, que é 2.000 metros, eu tiro um parâmetro de difração de 4,25. 4,25 nem aparece no meu gráfico aqui, né? Está à direita de 3. Então, nem aparece na minha escala. Mas certamente está decaindo aqui, né? Então, aqui eu calculei o parâmetro de difração, 4,25. Olhando no gráfico, não dá para ter muita ideia, né? Porque ele está para a direita do gráfico. Então, utilizando a equação aproximada para n maior do que 2,4, a gente já viu essa equação, tá? Então, é só a substituição dos valores. Eu tenho uma atenuação de quase 26 dB, bastante grande. Uma atenuação de 25,5 dB. 26 dB significa 20 mais 3 mais 3. Então, eu estou dividindo a potência recebida por 100 por 2. A potência recebida, se fosse 26 dB, por conta da presença do obstáculo, é 400 vezes menor do que a potência que haveria se não houvesse esse obstáculo. Tá? Então, eu tive uma queda bem grande de 25,5 dB e isso tem que ser compensado no rádio enlace. Por exemplo, aumentando a potência transmitida, certo? No item B, pede qual deveria ser a perda por difração, qual deveria ser a altura do obstáculo para que a perda por difração fosse de 6 dB. Nós já vimos que 6 dB corresponde a um obstáculo tangenciando a linha divisada, então h igual a 0. Esse x aqui, ó, nós já calculamos, tá? Então aqui é n igual a 0, h igual a 0. Esse x nós já calculamos no exercício anterior, tá? Então eu quero saber quanto vale a altura do obstáculo para que eu tenha atenuação de 6 dB, para que o n seja igual a 0. Então, obstáculo tangenciando a linha divisada direta. X é igual a 4,17, tá? Só que então eu vou dizer, então basta que o meu obstáculo tenha uma altura de 4,17 metros. Quase isso, só não podemos esquecer que a gente tinha subtraído 25 metros de todo mundo no início do problema. Então, na verdade, aqui não é o solo. Aqui eu estou a uma altura de 25 metros, tenho que somar 25 metros. Então, de verdade, o meu obstáculo, se ele tiver uma altura de 29,17 metros a partir do solo, ou 4,17 metros a partir da linha divisada direta, então ele vai causar uma perda, uma atenuação de 6 dB no enlace, certo? É possível visualizar tudo isso em softwares. Alguns deles utilizam Google Earth. É possível visualizar os elipsoides de Fresnel, zona proibida, em função da topografia no Google Earth. E isso é bem simples de fazer. Tá? Alguns softwares até calculam qual vai ser a atenuação, etc. Outros permitem apenas visualizar os elipsoides, para que a pessoa verifique se está obstruído ou não. Então, ontem mesmo eu peguei e fiquei brincando com esse site aqui, ó, www.radiofresnel.com, e com o Google Earth, sem baixar aplicativo nenhum, apenas usando o site, internet, tá? Eu
fiz alguns casos no centro de Florianópolis. Então aqui eu tenho o mercado público de Florianópolis, onde eu coloquei um receptor a uma certa altura do solo, em cima do mercado, e aqui num certo edifício eu coloquei o transmissor, mais alto, né? Aqui tem a Praça 15 de Novembro, a Figueira, a Catedral Metropolitana, etc. Tá? O mar está aqui para a esquerda. Então aqui, para 50 MHz, eu desenhei a zona proibida. Tá? No software aqui, nesse rádio Fresnel, tá? No software não, no site, eu posso estabelecer a altura das antenas transmissora e receptora, frequência, tá? E também eu posso dizer que se eu quero desenhar o elipsoide correspondente à primeira zona, ou à segunda zona, ou uma percentagem da primeira zona, então foi o que eu fiz aqui, coloquei 0,6 da primeira zona, que é justamente a zona proibida, né? Então, 0,6 do primeiro elipsoide de Fresnel, que é a primeira zona proibida, eu fiz aqui. Então a gente verifica que para 50 MHz, como não é uma frequência muito alta, o comprimento de onda é grande, então os raios são grandes. E a gente vê aqui que eu tenho um prédio que está dentro dessa zona proibida. Então certamente esse prédio está causando atenuação no enlace, certo? É interessante porque esse site ele gera um arquivo, certo? Esse arquivo eu abro no Google Earth sem fazer nada, sem baixar nada, só baixo, ele grava um arquivinho que leva em conta a geometria, as alturas, a frequência, etc. E eu estou visualizando. E o Google Earth permite ver de vista superior, vista lateral, eu posso rodar isso aqui, fazer até uma animação aqui, tá? Então é bem interessante, quem quiser verificar, eu fiquei brincando ontem um bom tempo com isso, para fazer visualizações aqui de diferentes elipsoides. E se fosse um enlace de Wi-Fi? O enlace do Wi-Fi, a frequência é 2,45 GHz. Então olha aqui, a frequência é bem maior, claro que o raio do elipsoide é bem menor, então nesse caso está desobstruído. Então eu posso fazer esse enlace sem problema, que nenhum obstáculo vai causar perda por difração. Então, nesse caso, com essa frequência mais elevada, eu tenho um enlace desobstruído. É a mesma região, tá? Eu estou colocando de vistas diferentes para não ficar sempre a mesma figura. Então, ainda o mercado público, o edifício, a Praça 15 de Novembro, a Catedral Metropolitana. E se fosse luz visível, se fosse um feixe de laser? Obviamente o laser tem uma frequência muito mais elevada, luz visível, ultravioleta que seja. Então esse elipsoide aqui, ele vai ter um raio que tende a zero. Esse site ele permite até no máximo 1 THz de frequência, 1000 GHz. Foi o que eu fiz aqui, tá? Então eu fiz a configuração para 1000 GHz, 1 THz. A gente verifica que o elipsoide ele praticamente se degenerou na própria linha de visada direta. Então em frequências elevadas, por exemplo, luz, basta que não haja obstrução da linha de visada direta, mesmo que o obstáculo estivesse um pouquinho abaixo da linha, ele já não está bloqueando nada, certo? Então, nesse caso aqui, então, existe até soluções de radioenlace em regiões com muita obstrução, com muitos prédios, que utilizam laser, tá? Então, em vez de utilizar radiofrequência com elipsoides com raio maior, tá? Usando laser, eu tenho praticamente o elipsoide confunde com a linha de visada. Se essa linha não estiver obstruída, o enlace não tem atenuação causada por obstáculos. Tá certo, pessoal? Então, acho que aqui a gente fecha essa parte de cálculo por atenuação em obstáculos. Tá? A gente não falou ainda nos efeitos que a atmosfera pode causar nos enlaces, é o que a gente vai ver a partir da próxima aula. Tá certo? Os efeitos atmosféricos num radioenlace. Tá bom? Até lá então!